pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente abordar esse tema tão pertinente, síndrome metabólica e uma grande epidemia mundial. Vocês sabiam que essa patologia hoje é muito marcante no mundo inteiro? Será que vocês imaginam a frequência dessa doença e que tem atingido assim, todos os países, em todos os continentes? Então, praticamente uma pandemia. 20 a 25% da população mundial tem síndrome metabólica. Isso varia de local a local, obviamente. E aqui no Brasil, nós temos uma incidência alta. 31% da população brasileira hoje tem síndrome metabólica. Isso varia entre as regiões. É bem sabido que nas regiões mais ricas, mais desenvolvidas, como Sul, Sudeste, Centro-Oeste, a gente tem uma incidência maior do que nas regiões Norte e Nordeste. Isso está associado ao estilo de vida, isso está associado à industrialização. Então, o que eu queria deixar bem forte para vocês aqui é que essa incidência está elevada e é crescente. E é uma patologia associada a muitas complicações e que cursam com a morbidade e a mortalidade muito elevadas. Bom, mas aí a gente está falando síndrome metabólica e o que é mesmo síndrome metabólica? É um conjunto de manifestações que favorecem a um indivíduo desenvolver diabetes e doença cardiovascular. Bom, e por conta disso, todas essas morbidades. Vocês estão vendo aí na imagem que afeta vários segmentos do corpo, né? Envolve muitas coisas. Então, a gente pergunta, o que causa essa síndrome metabólica e por que ela está tão frequente? Bom, primeira coisa que a gente tem que falar é que questão dos hábitos alimentares, o sedentarismo e a predisposição genética são assim, a tríade mais importante na gênese do desenvolvimento da síndrome metabólica. Bom, e a isso a gente tem atrelado algumas coisas, como essa mudança nas condições socioeconômicas e culturais das sociedades. Isso tem levado a alterações nos hábitos de vida, obviamente, de acordo com cada população, com cada local. Essas alterações dos hábitos de vida, que vêm associadas também ao envelhecimento da população, têm mudado o desenvolvimento das doenças e aumentado a incidência das doenças não infecciosas e, consequentemente, assim, a morbidade e a mortalidade. Então, entre essas doenças, as muito frequentes, a grande causa de morte doença cardiovascular. Então, a gente entender o que causa e ter em mente que, embora tenha predisposição genética, os fatores relativos à falta de exercício, à má forma de se alimentar, são os pilares para o desenvolvimento dessa patologia. Essa nova organização das sociedades associadas a essa industrialização, a comida passou a ser elaborada de uma forma diferente nos últimos tempos, principalmente nas áreas de maior desenvolvimento, a gente tem um padrão alimentar muito alterado, rico em sódio, em gorduras, e isso, em uma população que está envelhecendo, tem causado com frequência esse distúrbio. Bom, como é que eu identifico quem tem síndrome metabólica, né? Então, a gente falou muito aqui dessa incidência e eu acho que todo mundo fica curioso. Será que eu tenho isso? Será que eu tenho esses fatores que vão me predispor às doenças cardiovasculares? Então, assim, a avaliação clínica de alguém que tem suspeita de síndrome metabólica, ela tem um olhar para esses aspectos. O mais assim, a circunferência abdominal é um aspecto muito relevante. A gente sabe hoje que essa adiposidade abdominal, o aumento de gordura no abdômen,
é um fator assim, primordial na gênese do desenvolvimento da síndrome metabólica. Se questionava muito se essa gordura, a gordura visceral, se essa gordura da parede abdominal, mas o que se sabe que o mais importante é a gordura visceral e que advém daqueles maus hábitos que nós falamos há pouco. Há vários critérios que foram desenvolvidos ao longo dos anos, desde a década 90, depois do ano 2000, e a gente usou o critério mais moderno que tem, o critério de 2019, que é um critério Harmonizing, e que ele determina que a circunferência abdominal acima de 90 centímetros nos homens ou acima de 80 centímetros nas mulheres, essa circunferência é feita com uma fita métrica, um exame simples, que se mede aqui entre a costela e a crista ilíaca. Em geral, coincide mais ou menos com a cicatriz umbilical. Ou seja, circunferências nesses patamares já representam um aspecto. Os níveis metabólicos de HDL, quando eu tenho um HDL, que é um colesterol bom, que a gente chama de uma forma, para explicar melhor, quando ele é abaixo de 40, ou quando nos homens, ou quando abaixo de 50 nas mulheres, também tem maior predisposição às doenças cardiovasculares. Um terceiro critério são os triglicerídeos. Estando acima de 150, ou nos pacientes que tomam remédio para tratar triglicerídeos, é um outro critério. As pessoas que têm uma glicemia aumentada, glicemias acima de 100, até há pouco considerava-se 110, mas glicemias acima de 100 miligramas por decilitro, e uma pressão arterial acima de 130 ou de 85 na diastólica. Então, quando eu reúno pelo menos 3 dessas manifestações, eu digo que uma pessoa tem síndrome metabólica, e aí quem tem síndrome metabólica tem o quê? 2,5 vezes mais chance de desenvolver doença cardiovascular ou 5 vezes mais chances de desenvolver diabetes do que uma pessoa que não tem essa síndrome. Daí a importância de identificar, não é difícil. Aí estão exames que muitas pessoas fazem anualmente, quer dizer, são coisas práticas, óbvias e que podem dar o diagnóstico. Bom, quando a gente fala um pouquinho da fisiopatologia, o que é isso? Como é que isso se comporta para chegar na diabetes, na hipertensão, em todas as coisas. Na verdade, o grande órgão produtor de substâncias inflamatórias vai ser o tecido adiposo, vai estar na gordura, especificamente na gordura visceral, mas não só nela, e aonde se produzem citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias e que causam, aqui tem listado algumas, e que vão ser responsáveis por alterações cardiovasculares e metabólicas. Alteram o receptor de insulina, promovendo resistência à insulina, alteram a parede do vaso, produzem substâncias trombogênicas que causam com maior frequência os tromboembolismos, né, e aí os AVCs e todas as consequências. Além disso, em decorrência disso tudo, podemos dizer, é que essa adiposidade abdominal, essa obesidade central, ela cursa com as doenças cardiovasculares, com a diabetes, que a gente falou, resistência à insulina, e com esse arsenal vai se propagando cada coisa em decorrência da outra. Então, por causar alteração hormonal, vai levar ao ovário policístico, por causar alterações trombogênicas, pode levar às doenças cardiovasculares, tem alterações respiratórias, maior risco de câncer, fígado gorduroso, uma patologia muito frequente hoje em pessoas que inclusive nunca ingeriram álcool, que fazem a esteatohepatite não alcoólica, que cursa com uma cirrose tal qual de um alcoólatra, em alguém que muitas vezes nunca ingeriu álcool, mas por conta da infiltração de gordura no fígado. Então, vocês estão vendo que, com aqueles critérios que a gente falou antes, nós conseguimos identificar pessoas com o diagnóstico de síndrome metabólica, e a gente tratando e cuidando, nós podemos prevenir tudo isso aqui que está reunido
nesse slide. Bom, aí a gente vem. Então, como é que trata? Assim, alicerce de tudo, mudança no estilo de vida. Eis a parte assim, importante a se pensar. Quem é que não quer perder o peso, melhorar a pressão, evitar ter diabetes? Quer dizer, se a gente pensar no âmbito racional, todo mundo quer isso. Mas impõe mudança, e mudança impõe um tempo. Então, não é simples, da noite para o dia, eu dizer, olha, você está com síndrome metabólica, você vai ter que mudar seu estilo de vida e a pessoa vai ter que mudar toda uma ótica, de muitas vezes, de uma vida inteira. A gente falou a princípio que era mais frequente na população de mais idade. Então, imagina, uma pessoa tem 60 anos, passou uma grande parte da vida comendo doce todo dia, não fazendo exercício, de uma hora para outra ela vai ter que fazer. A mudança do estilo de vida é complexa, mas pode acontecer de forma gradual. A pessoa, não, assim que começa a mudar, mudando gradualmente, já começa a ter repercussão. Então, a prática de atividade física é fundamental. E o que é preconizado? Então, preconiza-se 150 minutos de atividade física semanais. Se eu dividir isso em 5 dias da semana, são 30 minutos por dia durante 5 dias. Qual é a melhor atividade física? Bom, uma atividade aeróbica começa com a caminhada, vai melhorando dependendo do que cada um gosta, depois vai agregando um treino muscular que vai ser muito importante. Isso envolve a questão da massa magra, evita a sarcopenia, que é a perda de músculo também. Então, tem uma amplitude de benefícios que a atividade física faz, muito mais amplos do que a história do perder peso, né, em termos de saúde física, de saúde emocional. Um segundo ponto é a mudança no hábito alimentar. Então, aí essa figurinha representa muito, quer dizer, o nosso corpo, ele tem a estrutura advinda do que a gente come. Obviamente que com todas as outras coisas paralelas, como a predisposição genética, o tipo de exercício, mas assim, o que se come é muito importante. Então, um padrão alimentar adequado se faz fundamental. Então, esses são os pilares. Não existe tentar tratar alguém com síndrome metabólica sem começar por essa abordagem. Bom, dentro disso, aí a gente vê alimentação adequada. Para alimentação adequada, eu vou precisar de um nutricionista, do auxílio de um nutricionista que possa orientar e adequar isso a cada pessoa. Em geral, um padrão alimentar que a gente deixa a pessoa comer em torno do que ela come. Metade com carboidratos, uns 15% com proteína, 25% com gorduras, vai ser um perfil, de uma forma geral. E o que se sabe é que reduzindo 500 quilocalorias por dia da alimentação da pessoa, ela já vai começar a perder peso, né? Então, já me faz perder em torno de 1 quilo por semana, 1 quilo de gordura por semana. Bom, então, um fator importante. Como é que tu sabe isso, Fred? Se eu aumento 3.000 calorias na minha dieta, eu ganho 1 quilo de gordura. Se eu reduzo 500 calorias por dia, em uma semana, eu vou ter reduzido 3.000 calorias e vou ter perdido 1 quilo, em média, tá certo? Mas, como eu falei, a forma de fazer isso é individualizado, não precisa nem uma dieta radical, nem extremista, nem da moda. Então, em geral, um nutricionista capacitado para isso vai direcionar e faz muito bem. A gente precisa de fibra. A ingestão diária de fibra recomendada é de 20 a 25 gramas de fibra, até 30, excelente. A quantidade de sal é importante. Então, em geral, nessa alimentação moderna de fast foods, o teor de sódio é muito alto, a gente não deve ultrapassar 6 gramas por dia. Tudo que se compra da indústria já vem com sódio, então por isso que essa conta de 6 gramas impõe a gente não acrescentar um sal extra nos alimentos, além do habitual. Além disso, a gente fala sobre ingestão de bebida, né? Tem que reduzir bastante
porque o álcool, além de ser muito calórico, tem outras repercussões a nível de pressão arterial e em outros âmbitos. E abolir cigarro. Isso impõe, tá dentro do estilo de vida saudável. Bom, ainda em relação ao tratamento não farmacológico, eu gosto muito de abordar isso aqui, que é a dificuldade de adesão a esse padrão de tratamento. Essa dificuldade por conta desses aspectos comportamentais que nós conversamos. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. É muito importante que, além do médico, você tenha um nutricionista, um psicólogo, e dependendo do âmbito, o assistente social, quer dizer, tem toda uma equipe que possa dar o suporte. E a ideia é que se possa reduzir 5 a 10% do peso. A gente sabe que não é simples reduzir 5 a 10% do peso e a pessoa mudar o comportamento, às vezes no começo fica mais empolgado, com medo da doença, mas tem uma tendência muito forte a sair desse padrão, mas como eu falei, é fundamental. Bom, e aí a gente tem um grupo de pacientes que precisam de tratamento farmacológico. Os pacientes que já estão hipertensos ou diabéticos, a gente trata conforme os guidelines, as orientações recomendadas, e o tratamento da obesidade. Então, para ter síndrome metabólica precisa ter obesidade? Não é que obrigatoriamente todo paciente tenha, mas em geral vai ter o quê? Obesidade visceral. Às vezes é uma pessoa que pelo IMC não tem o peso obeso, mas aí é onde o IMC não é um padrão razoável para se definir o tratamento. Então, considera-se o tratamento da obesidade nas pessoas consideradas obesas com IMC acima de 30 ou naqueles que têm sobrepeso com IMC acima de 27 e alguma comorbidade. O que é comorbidade? Diabetes, hipertensão, apneia do sono, doença articular. Então, quando tem o IMC de 27 e um desses aspectos, também pode tratar farmacologicamente e deve. Bom, no Brasil, nós temos algumas substâncias que são aprovadas para o uso, para o tratamento da obesidade e, naturalmente, da síndrome metabólica. Entre eles tem o Orlistat, que é uma substância que usa, inclusive, na infância e que age de uma forma interessante porque elimina uma parte da gordura ingerida. Sibutramina é uma medicação que age a nível metabólico e age a nível central, reduzindo a fome. Nem todo mundo pode usar, porque pode ter repercussão cardiovascular, então tem que ser individualizado. Os análogos de GLP-1, hoje muito conhecidos e muito em uso, a liraglutida é aprovada para o tratamento da obesidade e tem a peculiaridade de reduzir muito a gordura abdominal. Portanto, os pacientes em uso de liraglutida paralelamente, reduzem também a glicemia, reduzem a pressão. A gente acompanha um arsenal grande, é uma droga de eleição para o tratamento dos pacientes com síndrome metabólica. Nós temos um arsenal muito grande de casos em uso e as respostas são fantásticas. Ao longo de um período de uso e de perda de gordura visceral, as pessoas realmente, muitas vezes, não precisam mais do antihipertensivo, controlam diabetes, às vezes, só com liraglutida. Bom, além disso, a gente tem o uso dos antidepressivos. Há alguns perfis que precisa se tratar, a ansiedade, precisa-se de outras moléculas, como a fluoxetina, a bupropiona, que são as mais utilizadas com essa finalidade. Muitos pacientes têm compulsão alimentar e precisam dessas drogas que agem também, como a bupropiona, e assim como a lisdexanfetamina, que é uma droga que foi aprovada para uso nos casos de compulsão alimentar. Tem menos tempo essa aprovação, mas tem eficácia muito grande. Sim, o tratamento muitas vezes não é com um desses remédios específicos, às vezes com uma combinação deles e sempre com associação àquelas mudanças no estilo de vida. A gente encara um paciente obeso como assim, a obesidade é uma doença crônica e precisa ser tratada sempre. Não é uma doença que eu vou tratar pontualmente só por X meses. Então, que a forma de tratamento pode mudar e de segmento pode mudar ao longo de um tempo, sim,
mas é o paciente que vai precisar ser tratado sempre, ser acompanhado sempre, porque as repercussões são muito importantes. Bom, a gente precisa considerar o tratamento cirúrgico da obesidade também. Nos casos mais severos, que não respondem ao tratamento clínico, como a gente falou em relação àquelas substâncias, quando é que a gente diz que uma pessoa respondeu? Ela tem que, pelo menos, reduzir 5% do peso em 12 semanas. Quando essa movimentação não acontece, a gente já vai trocando a substância que está usando, já vai associando outra substância, vai identificando onde está a dificuldade, mas tem pacientes com IMC acima de 40, que são os pacientes obesos mórbidos, ou acima de 35, mas que a gente diz que tem obesidade grau 2, quando associado às comorbidades, a essas diabetes, hipertensão, eles podem ter uma indicação cirúrgica. Mas assim, o paciente que vai para a cirurgia, ele também precisa da mudança do estilo de vida. Por que a gente vê muito paciente operar e depois engordar? Porque ele opera, mas depois ele continua com o hábito alimentar ruim, continua sem fazer atividade física, e aí é onde está o grande pilar de tudo, né? Então, que seja com o tratamento farmacológico, que seja com o tratamento cirúrgico. Aqui tem uma imagem também de um balão, que é uma outra técnica que se usa, que dificulta a ingestão do alimento, o paciente não consegue comer muito, mas também fica só um período, depois o tratamento tem que ser continuado de outra forma, não é só usar um balão, emagrecer X quilos, tirar o balão, vai engordar tudo, se não tiver um segmento. Tá? Então, assim, é muito importante que isso fique na cabeça da gente. As pessoas, às vezes, querem um imediatismo e, no imediatismo, a gente não consegue resultados. O fato é que tratar a síndrome metabólica impõe tratar tanto os que já têm complicação cardiovascular ou diabetes e associar a perda de gordura visceral. A gordura abdominal é o que é mais importante na gênese dessa síndrome e por isso que a gente frisa esse segmento a longo prazo, porque a morbimortalidade tem sido muito elevada. E a gente pode reduzir isso tratando precocemente e preventivamente, tá? Bom, então o que eu queria deixar aqui na cabeça de todo mundo é que vai muito mais além do peso. Esse tratamento não é só uma questão de X quilos. Isso, como a gente abordou, envolve um condicionamento, tem o comportamento da pessoa de uma vida toda, então eu preciso condicionar aquela pessoa em alguns hábitos diferentes. Isso é por isso que às vezes a gente precisa mesmo do psicólogo, a gente precisa fazer uma abordagem cognitiva comportamental com essas pessoas, que assim, em torno disso, para que ao longo de um tempo a gente tenha realmente uma educação de mudança de estilo de vida. E a gente sabe que mudança no estilo de vida é o pilar não só para a síndrome metabólica, mas para muitas doenças. Hoje é provado que mesmo as pessoas que têm urgência para a hipertensão, diabetes, os cânceres, quando as doenças autoimunes, isso é muito claro, quando a gente muda o estilo de vida, que aí impõe a alimentação, exercício e outros aspectos, como o sono, como a ingestão de líquido e o gerenciamento do estresse, que é uma coisa fundamental e faz parte da vida moderna, o estresse. Então, o gerenciamento do estresse, ele se faz muito importante quando a gente fala em mudança de estilo de vida. Ou seja, não é só eu dizer ao paciente que ele tem que perder 20 quilos, que realmente se ele perder 20 quilos, ele vai mudar, ele vai melhorar, mas só perder 20 quilos sem promover, sem deixar essa semente plantada, eu sei que não vou ter resultado a longo prazo. É isso que a gente viu em muitos pacientes com o que fizeram tratamento cirúrgico, que a princípio acreditavam que eu operei, então agora eu posso tudo, está resolvido o problema. E não é assim que funciona. O problema não foi resolvido. O problema foi iniciado
assim, a resolução do problema teve início ali, mas ele tem que ser continuado. Bom, então, essa mensagem é muito importante. Eu deixei assim um tempo, porque eu acho que muito mais a gente do que saber que o adipócito produz a substância tal, é a leptina, e ela que faz isso e aquilo no músculo ou no fígado, muito mais do que isso. Isso deixa o médico lá saber, ele tem que aprender, porque ele tem que saber para tratar, ele tem que aprender isso. Mas a gente tem que lembrar da parte prática da coisa, que o paciente ele não ficou gordo, a pessoa não ficou obesa, não ficou diabética ou hipertensa, necessário não é porque ela quer. Então esse mito a gente tem que tirar da cabeça. A gente atende muita gente que às vezes ainda vem com esse estigma que a sociedade impôs e que é uma culpa da pessoa. A pessoa não tem uma culpa, ela tem uma predisposição àquilo, e os hábitos que foram impostos a ela durante uma vida que levam ao desenvolvimento de tudo isso e a essas complicações. Então a gente precisa ter esse pensamento firmado, isso o pensamento que vai desde a cabeça do médico. Tem estudo publicado mostrando assim, o pensar do médico e de uma equipe médica toda que trabalha com obesidade e ainda pensar muito limitado. Então, se tem tentado mudar isso, e a ciência tem evoluído com medicações e com tudo, mas a gente tem que pensar nessa forma clara e ampla. Isso é a parte mais importante, queria que ficasse na cabeça de todo mundo, que esses números são enormes, são alarmantes, as complicações muitas vezes são graves, e a população está ficando mais idosa, e a população mais afetada é a idosa. Então, se a gente cedo começa a impor essa prática da atividade física, da reorganização alimentar, não precisa a gente dizer da noite para o dia, a gente não se educou em uma coisa, mas a gente promoveu uma mudança, a gente já tem resultado. E aqui, nesse momento atual da pandemia de Covid-19, a gente viu os pacientes que mais complicaram, depois dos pacientes idosos, foram quem? Foram os pacientes obesos. Então, isso foi muito claro, os números são bem diferentes quando a gente vem do idoso, depois do obeso e depois todas as outras coisas que poderiam piorar o paciente. Então, a obesidade, o peso acima do ideal, representou muito no desfecho dos pacientes com Covid-19. Então, daí a gente também não poderia deixar de falar disso, essa associação também, os pacientes têm muitas explicações para isso, e também foi demonstrado que mesmo durante a epidemia, os pacientes que gerenciaram o peso, que melhoraram um pouco, já tiveram uma frequência menor tanto de adquirirem a doença, quanto de desenvolverem ela na forma mais grave, na forma mais complicada. Certo? Então, sim, daqui era o que a gente tinha para falar. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui nos ouvindo na manhã de domingo. Agradecer ao Mercadinho São Luís, que tem promovido esse evento, que é maravilhoso, que eu acho que agrega muito em termos de educação, de sensibilização, de trazer um conhecimento amplo, bom, e que a gente precisa. Eu digo muito que na era das nossas bisavós, a gente não tinha esse conhecimento, então elas, mesmo as que viviam mais, acabavam sem andar, porque o exercício não era uma prática observada, ou sequeladas de AVC e de muitas outras patologias, hoje não se impõe, porque a educação está aí. Tudo tem sido mostrado a todo tempo. E esse evento é um evento que anualmente cresce e mostra cada vez mais uma realidade. E agradecer também a Celebre Eventos pelo convite. E, bom, espero ter contribuído com vocês.